E quem achou, se coloque de pé. Mateus 24. Vamos ler o versículo 15 e o versículo 22. Desde já quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede. Louvo a Deus pela vida da minha pastora, pela confiança, em nome de Jesus. Confesso aos irmãos que é um texto muito forte que eu queria ministrar nesta noite. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 15, Mateus 24, 15, e depois vamos para o 22. Glória a Deus. 21. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, quem entenda. Vamos ler o versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. 22 e último. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Sente dando glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Então prestar atenção para cá. Confesso aos irmãos que é um texto bastante forte, exige muitos versículos bíblicos e também história. Irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler vai falar acerca da grande tribulação. Quem nunca ouviu falar sobre a grande tribulação? A grande tribulação, irmãos, é um período de tempo que Deus estabeleceu na história para julgar o homem, para julgar a humanidade. Ouça isso aqui: a grande tribulação é um espaço de tempo que Deus estabeleceu na história para julgar o homem e para julgar a humanidade. A grande tribulação, Jesus Cristo está falando. Quando Jesus está no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que os seus discípulos vão chegar a Jesus em particular e pergunta a Jesus qual era o sinal da sua vinda. Jesus diz: acautelai-vos, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Irmãos, Jesus está falando aqui para os seus discípulos no Monte das Oliveiras. Para quem não sabe, o Monte das Oliveiras fica de frente para Jerusalém. Então Jesus, estando no Monte das Oliveiras, Jesus e os seus discípulos, ao acabar o sermão do Monte das Oliveiras, os discípulos vão perguntar a Cristo qual era o sinal da volta dele, porque nós sabemos que Jesus agora está à direita do Pai. Jesus está à direita da majestade divina. E para quem não sabe, já tem 2024 anos que Jesus Cristo está na glória. Mas eu tenho uma palavra só para você dar glória e esquentar o pregador: Jesus voltará. Jesus voltará. Agora presta atenção aqui. A grande tribulação, irmão, é algo tão terrível que Jesus, ele fala que nunca houve e nunca haverá dias como esses, e que esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Eu confesso aos irmãos que eu não ia ministrar esse texto, mas Deus usou a irmã Rafaela no culto de oração e confirmou a mensagem. Então Deus quer que eu fale esta mensagem novamente. Então, irmãos, Jesus, ele prega o evangelho da graça. Ele vem do céu, se encarna, ele se faz homem, se faz servo, vive 33 anos e meio nesta terra, após cumprir a sua missão, após cumprir a trajetória de Cristo, e
e de homem ele morre, ressuscita e vai para a glória. Então daí Jesus, ele estabelece a sua igreja. A primeira igreja que Jesus estabeleceu foi em Jerusalém, que nós sabemos aonde aconteceu o batismo do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, mas não quero entrar nisso. Então, irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler é muito forte, porque o versículo 15, Jesus diz assim, ó: quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entende, os que tiverem na Judéia fujam para os montes. Presta atenção aqui, nós estamos vivendo no período da graça, só que esse período, essa dispensação vai terminar, esse período vai terminar. Mas irmão, aonde que esse período vai terminar? Esse período vai terminar ao soar da última trombeta, que o arcanjo soará. Então Jesus, ele levará a sua igreja para a casa do Pai, porque Jesus nos prometeu que nós subiremos ao céu e lá festejamos com Ele, lá cearemos com Ele, que isso é uma promessa. Então, irmãos, a grande tribulação é um período da história que Deus estabeleceu para julgar o homem, para julgar a humanidade. Agora, por que Deus estabeleceu a grande tribulação? Primeiro, porque Deus, ele fez o homem para fazer a sua vontade, para lhe agradar, para fazer o que lhe apraz. Mas nós sabemos que o primeiro homem que Deus criou desagradou a Deus, caiu em transgressão. Então, a partir daí, todos os homens, toda a humanidade, então passa a pecar. Então Deus, a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 6, Deus olha do céu para a terra e diz assim: o meu espírito não contentará com o homem, porque a terra está cheia de violência. Que nunca ouviu aquela história, aquela passagem que Noé manda a pomba sair da arca para buscar uma folha de oliveira, mas não encontra. Mas não é isso que eu quero entrar. Então, irmãos, a grande tribulação será um período da história que a maioria das pessoas que não aceitaram a Cristo, mas eu estou pregando para um povo que largou a cachaça, que largou a bebida, que largou as drogas. Mas não se preocupe, que você não vai passar pela grande tribulação. Mas pregador, o que é que vai acontecer na grande tribulação? É simples e forte, porque a grande tribulação é dividida em dois períodos, 3 anos e meio e 3 anos e meio, equivalente a 7 anos. A grande tribulação será um período de 7 anos. Mas quando acontecerá a grande tribulação? A partir do momento que Jesus arrebatará esse povo que está me ouvindo aqui, começará a grande tribulação. Presta atenção aqui, olha o que Paulo diz acerca da grande tribulação no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo diz: eu não quero que ninguém vos engane, nem por epístola e nem por espírito. Porque Paulo diz: nem por epístola e nem por espírito, porque dentro da igreja, tem diversas igrejas, até no nosso meio existem pessoas que é usada pelo diabo, que é usado pelo espírito do diabo. Então Paulo diz: não se confunda, não se engane, nem por epístola. Paulo está dizendo por isso aqui, por livro, porque hoje o auge é livro, hoje o auge é filosofia, hoje o auge é livros, conteúdos de comentário de homem. Está esquecendo da palavra de Deus. Agora olhe para cá, a grande tribulação, irmãos, será um período tão terrível que Jesus falando, nunca houve e nunca haverá dias como esses, e que esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Agora eu vou pedir a vocês que olhem para mim e prestem bastante atenção, porque é uma passagem, é um texto bastante longo e extenso. Para você me entender, você vai ter que prestar muita atenção. A grande tribulação durará 7 anos, só que tem um porém, é dividido em 2 períodos. O primeiro período de 3 anos e 6 meses se chama tribulação. O segundo período
se chama grande tribulação. Mas nós sabemos, irmãos, que a maioria da parte da grande tribulação não foi estabelecida somente para a humanidade. A grande tribulação foi estabelecida para os judeus que rejeitaram a Cristo. Mas tem um porém: todos aqueles que dizem não para Jesus, todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, passará pela grande tribulação. Agora preste atenção aqui: na grande tribulação vai ter muitos juízos, principalmente a ira de Deus. Na grande tribulação vai ser aberto 7 selos. Na grande tribulação vai ser tocadas 7 trombetas. Na grande tribulação vai ser derramadas 7 taças. Esse é o período da grande tribulação. Preste atenção aqui: a Bíblia diz, irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 6, a Bíblia diz que o Cordeiro abriu o primeiro selo. A Bíblia diz que veio um cavalo branco, e aquele que estava sentado no cavalo branco recebeu um arco e saiu vitorioso para vencer. Agora preste atenção aqui: esse cavaleiro que está no cavalo branco é o anticristo, porque a partir do momento que a igreja for arrebatada, o mundo inteiro, preste atenção aqui, irmãos, será um período tão terrível. Eu já estou quente aqui, meu Jesus, meu Deus, meu Jesus. A grande tribulação será um período tão terrível, porque o mundo inteiro, e nós sabemos que hoje em diversos países, principalmente o Brasil, ele é governado por um presidente chamado Lula. Outros países é governado por outros presidentes. Mas na grande tribulação, somente um homem governará todos os países. Presta atenção aqui: todos os países, somente um homem governará. Isso aqui, eu não estou contando a história da fada, eu não estou contando a história da princesa encantada. Eu estou falando o que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Isso aqui, irmão, é muito terrível. Que após o arrebatamento da igreja, a Bíblia diz, irmãos, olha o que a Bíblia vai contar: que tem uma pessoa que está o detendo, que está ocultando a manifestação do anticristo. Em passagens bíblicas, a Bíblia revela as maneiras, os nomes da grande tribulação. Principalmente no livro de Mateus, a grande tribulação é chamado do período de tempo que nunca houve e nunca haverá. No livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 7, a grande tribulação é chamado do período terrível para Jacó, mas Jacó será salvo, que é Israel. No livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 15 em diante: ai daquele que deseja o grande dia do Senhor, porque será dia de trevas, será dia de trombetas, será dia de alaridos, será dias de densas trevas. Mas eu estou pregando, irmão, para uma igreja, aleluia, que vai subir antes da grande tribulação. Calma, eu só estou começando, porque o negócio vai estreitar aqui. Esquente o seu ouvido aqui. A grande tribulação é um período terrível, porque Jesus diz: quando pois virdes que é a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel, que lê, entende? Isso aqui, irmão, é algo muito profundo, porque Jesus está trazendo a história de Daniel. Mas o que Daniel falou? A Bíblia diz, irmãos, no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, e ele firmará um concerto com muitos em uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e aquilo que está determinado será derramado sobre o assolador. Aleluia. Ah, irmãos, a história da igreja é uma história muito forte, porque nós sabemos que após o arrebatamento da igreja, Israel fará uma aliança com o anticristo. O anticristo fará uma aliança de 7 anos. Para quê? Para construir o terceiro
nenhum aqui, mas eu vou ter que falar. Então o anticristo, ele fará uma aliança com o povo de Israel durante 7 anos, e no meio desses 7 anos o templo será construído. E nós sabemos que em Israel hoje não existe santuário, hoje não existe templo para eles adorar a Deus, para eles sacrificar. Então isso é um dos motivos que o anticristo permitirá que os judeus construam um templo ou um santuário para sacrificar a Deus. E isso é uma das profecias. É como eu falei, na grande tribulação será derramada 7 taças, Paulo. Na grande tribulação será tocada 7 trombetas. Na grande tribulação será quebrado 7 selos. Quem está me ouvindo, diga glória. Quem está me ouvindo, diga glória. Aleluia. O primeiro selo que foi quebrado foi o cavalo branco, que diz: vem e vem. E o cavalo branco, o cavaleiro saiu vitorioso para vencer e recebeu uma autoridade e poder para governar o mundo durante 42 meses. Quem é bom de matemática sabe, 42 meses é equivalente a quantos dias? 42 meses é equivalente a quantos dias? 42 meses é equivalente a 1260 dias. O anticristo governará o mundo durante 1260 dias. O anticristo governará o mundo durante 42 meses. Mas isso aqui é terrível. Sabe por quê? Porque hoje, no período da graça, o anticristo ele está em oculto. O anticristo ainda não foi revelado, porque tem um que está o detendo. Mas quem é que está o detendo? O anticristo é aquele que está presente no nosso meio. Aleluia. Que está presente no nosso meio, que se chama Paracletos. Eu já posso sentir ele me tocando aqui em cima. Aleluia. O anticristo ele não foi revelado. A partir do momento que ele for revelado, a igreja será levada para o céu. E aonde você me prova? 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16. Olha o que Paulo diz: e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para as nuvens, e lá estaremos com o Senhor para todos sempre. Aleluia. Uma das provas que a igreja não vai passar por esse período, primeiro, que Deus não predestinou a igreja passar pela grande tribulação. Deus não predestinou a igreja passar pela grande tribulação. E aonde está escrito? Apocalipse capítulo 3 versículo 10. Jesus diz para a igreja: como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora que virá a tentação que vai tentar o mundo inteiro. Jesus diz: como guardaste a palavra da minha perseverança. Porque Jesus diz a palavra da minha perseverança, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas hoje que escarnecem, que diz assim: ó, ele vai para a igreja de besta, ela vai para a igreja de besta. Não adianta. Para que isso tudo? Para que vestir essa saia grande? Para que andar de vestido longo? É porque Jesus diz: se você guardar a palavra da minha perseverança, eu te guardarei. Aleluia. Da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Aleluia. Eu sei que aqui tem 2 professoras. 2. Para me entender, Jesus diz: da hora da tentação. Qual é a diferença entre da hora e na hora? É uma grande diferença. Porque da hora é antes de acontecer, na hora é no momento do acontecimento. É ou não é? A igreja não vai passar por esse período, porque nós temos a promessa de ir para a casa do Pai. Vamos lá.
Jesus quebra os selos da grande tribulação. Segundo selo, segundo cavalo, é 4 cavalos que é simbolizando na grande tribulação. Primeiro cavalo, cavalo branco. Segundo cavalo, cavalo vermelho. Terceiro cavalo, cavalo preto. E o quarto cavalo, cavalo grisalho ou amarelo. Esses 4 cavalos é um símbolo o que vai acontecer na grande tribulação. O primeiro cavalo que eu falei foi o cavalo branco, que está simbolizando uma falsa paz. É um motivo da grande tribulação, que o anticristo vai trazer uma falsa paz para a terra. Presta atenção aqui. O primeiro cavalo branco que Jesus quebra o selo é a falsa paz que há de vir sobre todo mundo. O segundo cavalo é o cavalo vermelho. E o que o cavalo vermelho está simbolizando? Está simbolizando peste, está simbolizando guerra, está simbolizando violência. O que vai acontecer na grande tribulação? Terceiro cavalo é o cavalo preto. Agora olhe para mim aqui, pensa isso aqui que é forte. Olha o que a Bíblia diz: e viu um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. E a Bíblia diz assim: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Mas irmão, o que isso significa? É que presta atenção, na grande tribulação o valor dos alimentos vão aumentar. Hoje tem pessoas que se lamentam que o feijão está caro mesmo, R$10 o quilo. O açúcar já está no valor do feijão, está de R$7 em alguns mercados. Mas na grande tribulação o valor, glória, dos alimentos aumentarão. Agora presta atenção aqui, será um período tão terrível, porque o anticristo ele vai exigir uma marca na mão direita ou na sua testa. Presta atenção aqui, irmãos, faça de tudo para não passar por esse período, porque Jesus diz: nunca houve e nunca haverá dias como esse. Quando Jesus diz nunca houve, vamos olhar para a criação que Deus fez o homem. O que aconteceu em Gênesis capítulo 6? Deus matou toda a raça humana, só restou Noé e a sua família. Mas Jesus diz em Mateus 24:37: assim como foi no dia de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque muitos vão estar bebendo, muitos vão estar se prostituindo e não perceberam e veio o dilúvio. Agora presta atenção aqui, irmãos, será um momento tão extraordinário para a igreja. Já pensou a trombeta soar agora? Aleluia! Já pensou a trombeta soar de madrugada? A igreja será levada para o céu. Agora olhe para cá. Jesus diz: ai das grávidas, ai daqui as amamentarem naqueles dias, porque será um dia de tanta aflição, a qual nunca houve no mundo e não jamais haverá. Ai das grávidas, ai, tô ansiosa, não vejo a hora, filho, não vejo a hora, filha. A trombeta soa na Bahia. Presta atenção, será um caos na terra. Hoje, toda de manhã, Roberto Melo dá notícia de morte. Fulano de tal foi preso, a polícia pegou com arma, pegou com drogas, pegou com tantas armas, pegou com tanto tipo de droga, pronto. Mas na grande tribulação a notícia vai ser: pessoas desapareceram da terra. Eu vou repetir para tu dar glória mais forte. Eu não estou falando que a gente vai ser levado pelo elevador. Pessoas desapareceram da terra. Sabe o que vai? Eu vou falar bem alto. Sabe o que vai acontecer? Tem pessoas que desprezam a gente, tem pessoas que desprezam essa igreja, tem pessoas que te desprezam quando te olham, mas vai ter um dia, vai chegar na porta da sua casa, vai gritar: fulana, cadê você? É quando chegar lá, a tua casa vai estar toda aberta.
tribulação. Você sabia que 4 anjos estão presos? Anjos caídos. 4! Terrível! Sabe aonde? Rio Eufrates. A Bíblia diz em Judas 6: 4 anjos estão presos por cadeias eternas, e eles serão soltos no grande dia terrível do Senhor. Olha para mim, Kaique. Aonde se cumpre que os 4 anjos serão soltos? Apocalipse 9:14. Solta os 4 anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrates, que estão preparados para a hora, dia, mês e ano. Esses 4 anjos, sabe o que vão fazer? Você não vai acreditar, mas eu vou falar. Esses 4 anjos vão matar a terça parte dos habitantes que habitam a terra. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Por exemplo, no mundo que nós vivemos, existe 6 bilhões de pessoas. A terça parte de 6 bilhões é quanto? Quanto? A terça parte? Quantas pessoas? 2 bilhões. Se 6 bilhões habitam nesta terra, a terça parte é 2 bilhões de pessoas. Mas tem um porém: é quem ficar na grande tribulação. Outra, a Bíblia diz em Apocalipse 9:6: e naqueles dias os homens buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Naqueles dias os homens buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. É a grande tribulação. A grande tribulação também é a 70 semanas de Daniel. A Bíblia diz também, irmãos, no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Olha isso aqui, que revelação grande. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a tua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe, pois, e entende, desde a saída da ordem para tornar e edificar Jerusalém até o Messias, 7 semanas, mais 62 semanas, as ruas e as muralhas serão edificadas. Porém, em tempos angustiosos, depois das 62 semanas, o Messias será morto e não será mais, e o povo de um príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e ele firmará o concerto com muitos em uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Presta atenção, o segundo templo foi destruído no ano 70. Sabe que semana a gente está? O anjo Gabriel falou para Daniel: 70 semanas. Estamos. É porque eu esqueci como é que fala. Na 69 semana. Só falta uma semana para se cumprir as 70 semanas. Ai de quem ficar. Ai de quem ficar. 7 trombetas serão tocadas. Uma trombeta vai cair nos rios, os rios vão se tornar sangue. Uma trombeta vão cair nas matas, as matas vão ser destruídas. Uma trombeta, o anjo vai tocar, a trombeta vai trazer densas trevas. Agora vão para as taças. 7 taças será derramada. Primeira taça, quando o anjo derrama na grande tribulação, será derramada naqueles que estiver com a marca do anticristo na mão direita ou na testa. Outro ponto importante: na grande tribulação não vai poder trabalhar, não vai poder vender, não vai poder comprar. Hoje nós fazemos compras em piques, hoje nós fazemos compras em cartão de crédito, hoje nós fazemos compras em dinheiro, mas naquele grande dia, na grande tribulação, o anticristo vai exigir, Maria da hora, é que coloque a marca na sua mão direita ou na sua testa. Você está pensando que na grande tribulação vai existir mais dinheiro? Não vai existir mais. Na grande tribulação não vai existir mais piques. Na grande tribulação não vai existir mais cartão de crédito. Na grande
vai acontecer no fim dos tempos. O anticristo vai estabelecer a sua imagem. E quem não adorar a imagem da besta será morto. Mas irmão, vai ter salvação na grande tribulação? Vai ter salvação, só que não é da forma que você pensa. Hoje nós seremos salvos, sabe como? Hoje você aceita Jesus, confessa Ele em público, o seu nome está escrito no livro da vida. Agora na grande tribulação, sabe a forma de salvação? Na hora o anticristo vai dizer: aceite minha marca. Se a pessoa dizer eu não quero, ajoelhe. Naquele tempo, quando João escreve o livro do Apocalipse, ele escreve assim, ó: e será morto a espada. Mas nós sabemos um tempo que nós vivemos, não é espada, é arma de fogo. O anticristo vai exigir: coloque a marca na mão direita ou na sua testa. Se a pessoa dizer não, ajoelhe. E será fuzilado na hora. Levanta a mão que quer ficar com a grande tribulação. Levante a mão que quer ficar parado a orar o anticristo. Enquanto o mundo espera a chegada do anticristo, a igreja espera a chegada do Cristo ressuscitado. Aleluia! Essa promessa para quem permanecer fiel. Agora tem um porém. Jesus diz assim, ó: a salvação não é para quem aceita, fica meses sem vir para a igreja. A Bíblia diz em Mateus 10:22: e sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia! A salvação é para quem persevera, a salvação é para quem permanece, a salvação é para quem está firme. Eu estou pregando para o povo, mesmo sendo odiado, mesmo sendo desprezado, mas vai ser levado para a glória de Deus, Pai. Glória. Eu sinto a presença de Jesus. Lamandava-se que o reverso. Lamanchorebodeva-se remanda calabouça. Jesus está presente nesta noite. Ei, Jesus, me deixa pregar em nome de Jesus. Aleluia. A igreja será levada antes da grande tribulação, glória. Meu Deus do céu, o que é isso? A igreja será levada antes da grande tribulação. Aleluia. A primeira parte, a prova que a igreja não vai passar por esse período, está em Romanos capítulo 5, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz: e logo agora, vocês sendo justificados, será livrado através de Jesus da ira. Presta atenção aqui. Paulo diz que nós seremos livrados da ira vindoura. O que é a ira vindoura? É a grande tribulação. Agora olhe para cá. Será um período tão terrível que quando Jesus abre o sexto selo, a Bíblia diz assim, ó: e vi os grandes, os pequenos, os reis, os escravos, servos, dizendo para os montes caiam sobre nós e nos esconda da ira daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Olhe para cá. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus quebra o sexto selo, todos os montes saem dos seus lugares, todas as ilhas se movem, e a Bíblia diz que os céus vão se abrir. Aleluia. E Jesus vai estar em pé no céu, e todos aqueles que tiverem a grande tribulação vai contemplar a posse revácia, vai contemplar a face daquele que está presente nesta noite. Aleluia. Jesus está presente nesta noite.
A Bíblia diz, irmãos, que todos que habitam na terra vão contemplar a face daquele que está sentado no trono. Aleluia. Deixa eu parar o fundo aqui. Hoje tem um sol. Na quarta taça, a Bíblia diz: e viu um anjo voando no meio do céu. Olha para mim. E viu um anjo voando no meio do céu e derramou a taça no sol. E o sol foi aquecido 7 vezes mais. Hoje o povo se queixa do calor do sol. Na grande tribulação será pior. Mas tem um porém, é para quem tiver com a marca da besta. Olha o que a Bíblia diz: e o sol aquecerá 7 vezes mais. Isaías capítulo 30, versículo 26. E naquele dia a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol aquecerá 7 vezes mais do que a luz do dia. Agora, para você dar glória e para dar aleluia, olha o que a Bíblia diz em Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 2. E naquele dia, eis que o dia do Senhor vem ardendo como fogo, de sorte que os ímpios serão queimados, serão como palha, mas para aquele que teme ao Senhor nascerá o sol da justiça. Olhe para cá, para aquele que teme a Deus nascerá o sol da justiça. Presta atenção aqui, na grande tribulação o sol vai queimar as costas do adultério, o sol vai queimar as costas do fornicário. Na grande tribulação o sol vai queimar as costas do fofoqueiro. Na grande tribulação o sol vai queimar as costas do linguarudo. Aleluia. Mas eu estou pregando para o povo que está lavado, que está remido pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. Jesus, Ele nos prometeu que nós não vamos passar por esse momento. Você não vai passar, eu não vou passar. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:9: e Deus não nos predestinou para a ira, mas sim para a aquisição e salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que é predestinar? Predestinar é determinar. Se Deus determinou que tu vai ser pregador, tu vai ser pregador. Se Deus determinou que você vai cantar, tu vai cantar. Só que há uma diferença. Deus não nos predestinou, ou melhor, Deus não determinou que nós vamos passar pela ira, mas seremos salvos pela aquisição e salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É motivo de dar glória, é motivo de dar aleluia. Hoje o mundo bebe, hoje o mundo farra, hoje o povo mata um, mata outro, se prostitui, é com 5 mulheres no motel, é com 10 homens no motel, mas naquele dia, aleluia, todos vão ser cobrados. Naquele dia todos vão ser cobrados. Presta atenção aqui, Apocalipse capítulo 21, capítulo 20, a Bíblia diz, olha o que João diz: e vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja fugiu o céu e a terra, e vi os mortos, grandes e pequenos, e abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Olhe para mim aqui, naquele grande dia, aleluia, essa igreja estará à direita de Jesus. Presta atenção aqui, quando João diz: e vi abrir um livro, que é o da vida, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo e enxofre. Mas irmão, o que vai acontecer? Jesus abrirá o livro da vida e vai ler: fulano de tal, o seu nome não está escrito no livro da vida, ordenará os anjos para lançar no lago de fogo. Maria da hora, o seu é um exemplo, o seu nome não está escrito no livro da
vida será lançada no lago de fogo. Isaías, o seu nome não está escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Misericórdia é um exemplo. Jesus abrirá o livro da vida e todas as pessoas que não tiver o nome escrito será lançado no lago de fogo. Mas não fique triste não, porque em Mateus 10:32, olha o que Jesus diz: se alguém me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aleluia. Presta atenção aqui, eu tenho uma mensagem para esse daqui, para Dinho e para Aline. Vocês dois confessaram a Jesus diante dos homens. Jesus naquele dia vai dizer para o Pai: Dinho e Aline me confessou diante da igreja, então confesso eles dois diante do meu Pai. Essa igreja, aleluia, será apresentada para o grande Deus. Aleluia. Nós seremos apresentados para o grande Deus, irmãos. Se alguém te zombar dizendo tu não vai para o céu, repreenda. Repreenda. Sabe por quê? O mundo pode dizer assim para mim: quem era você? Você andava, você parecia um pivete. Verdade, andava. Não ando mais. O mundo vai te dizer: quem é você? Você dançava na boquinha da garrafa. Quem é você? Dançava La Fúria, Pablo do Arrocha, né? Ivete Sangalo. Quem era você, rapaz? Ei, Jesus. Quem era você? Andava com 4 homens, 5 mulheres. Quem era você? Verdade, eu era desse jeito, não sou mais. Aleluia. E para a derrota do diabo e do inferno inteiro, Romanos capítulo 8 encerra aqui agora. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olhe para cá, ainda que o mundo diz tu não vai para o céu, a Bíblia diz tu vai. Ainda que o mundo diz tu não merece o céu, verdade, eu não mereço, mas a graça dele me alcançou. Aleluia. Irmão, olha para cá, eu não merecia estar pregando aqui, eu não merecia estar no Evangelho de Cristo, mas a graça dele me alcançou. Você não merecia estar aqui na igreja, mas a graça dele te alcançou. Olhe para